Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos hoje dar continuidade à nossa conversa, né? Nesse bate-papo que a gente vai falar hoje, um assunto muito interessante. Vamos definir isso como sintoma, como doença. Como é que nós vamos falar de algo que acontece com tanta frequência, com tanta prevalência, numa doença em pacientes em tratamentos oncológicos, tá? Então, meu nome é José Araújo, sou cardiologista há 35 anos, faço medicina integrativa há 15. E hoje nós vamos falar, dando continuidade em falar em pacientes em tratamentos oncológicos. Nós vamos falar de uma alteração, um sintoma ou doença, como vocês queiram, tá? Que está muito comum, muito linkada a esse paciente oncológico. Então, tristeza é igual a depressão? Porque quando você fala em depressão, na verdade, vem na mente logo tristeza. E vocês vão ver que não. Na verdade, a depressão, ela é muito mais que a tristeza. É algo mais amplo, tá? Mais completo. Então, você vai ter alterações em alguns sistemas de neurotransmissores que vão fazer com que a depressão seja algo bem mais amplo. Tá? Para você dar um diagnóstico de depressão, não é a tristeza pura e simplesmente o relato da tristeza ou a detecção da tristeza que vai, na verdade, definir, tá? Então, tristeza, perda de prazer, alteração do sono, nutrição inadequada, falta de concentração, remorso, culpa, diminuição da autoestima, né? Então, todas essas características você coloca como tristeza, tá? Ou como depressão. Na verdade, como depressão, porque a tristeza é algo muito simples, tá? E que, teoricamente, está linkada muito a um sistema de neurotransmissores, que é a serotonina. E quando você fala de depressão, você fala de praticamente 4 sistemas de neurotransmissores que nós citamos hoje, vamos citar hoje, e que nós temos comprovação científica, que é o serotoninérgico, o dopaminérgico, o glutâmico e o GABA. Tá? Nós vamos falar de vários sistemas de neurotransmissores que vão levar você a ter, na verdade, essa amplitude de sintomatologias, que é a perda de prazer, tá? É a alteração do seu sono, é a nutrição que você perde a vontade de comer, é a falta de concentração, é o remorso, a culpa. Então, muito mais significativa, tá? A tristeza, ela deve ter conceitualmente mais de os sintomas, na verdade, né, como um todo, mais de 2 semanas, tá? E você, por causa da depressão, você chega a um grau, a depender do tipo, do grau de alteração nesses sistemas de neurotransmissores que você tem, você chega a perder a sua autonomia e você também pode ter pensamentos suicidas, como nós vamos ver. Então, quando nós falamos de neurotransmissores, certo? Nós vamos falar agora desses 4. Então, a dopamina, tá, está envolvida no momento, está envolvida no movimento, com a coordenação e sentimentos de prazer e recompensa. Tá? Então, lembra sempre do Reward System, que nós temos na região pré-frontal e mesocortical, que é um sistema que mostra que se você vai ou não fazer aquilo que for orientado, a depender da capacidade do seu sistema de recompensa, tá acreditando naquilo. Isso tem muito a ver com dopamina, tá certo? A serotonina também está envolvida nas emoções, mas também afeta a digestão e o metabolismo. Por quê? Porque nós sabemos que a serotonina, na verdade, ela é 1% dela, ou vamos dizer assim, a menor porção dela está no seu cérebro. 90% dela está sim produzida no cérebro e agindo no sistema nervoso a nível de intestino. Por isso que você tem a alteração na digestão, no metabolismo, a perda de apetite. Tá? As pessoas, às vezes, se referem a dopamina e a serotonina como hormônios da felicidade, devido aos papéis que desempenham na regulação do humor e da emoção. Porque, na verdade, como tudo no nosso corpo, ele é integrado. Não existe como você querer separar o que é inseparável, porque um está linkado ao outro. Então, quando você tem mais disposição, você tem mais prazer, você tem sensação de realização, isso é mais a dopamina. Você tem um foco, você está mais ligado, você é mais atento, então a sua dopamina está em equilíbrio. Quando você fala de serotonina, você fala mais da questão de alegria, felicidade,
Então, por isso que a associação dos dois vai trazer o prazer da realização que a dopamina lhe dá, associada à alegria que a serotonina te dá, tá? A serotonina, conhecida como hormônio da felicidade, é um hormônio, é um neurotransmissor e entre suas funções está a regulação do ritmo cardíaco, do sono, do apetite, do humor, da memória e da temperatura do corpo. Mas como que ela pode fazer tantas coisas? Porque, na verdade, onde ela é produzida no intestino, você tem sistemas intrínsecos do seu sistema intestinal, mas você também tem um sistema vagal lá. E aí você tem alteração a nível de sono, a nível de apetite, a nível de ritmo cardíaco, tá? Então não é só, na verdade, o humor, é muito mais amplo do que isso. Então, quando a gente coloca nesse slide a associação de dopamina com serotonina, na verdade é para mostrar a você exatamente que isso acaba se confundindo. E você tem que ter muita noção na hora que você analisa seu paciente, a queixa do seu paciente, para você determinar aonde ele está com a mais falha, qual é a dominância dele. A noradrenalina é uma catecolamina produzida pela medula suprarrenal e também pelo sistema nervoso, atuando neste último como neurotransmissor. E a noradrenalina é uma catecolamina, ou seja, parte de um grupo de hormônios amina sintetizados a partir do aminoácido tirosina. Então, a noradrenalina, quando você tem uma acentuada ação da noradrenalina em seu corpo, do sistema de neurotransmissor pela noradrenalina, você vai ter o quê? Agitação, você vai ter taquicardia, então você vai ter esse tipo de sensação, porque é mais ou menos como o seu sistema de noradrenalina, adrenalina vai funcionar no seu corpo. Ele é mais excitatório. Então, dos três que a gente falou até agora, a dopamina é excitatória, a serotonina é inibitória e a noradrenalina também é inibitória. O glutamato que está embaixo é algo mais recente. Quer dizer, você colocar o glutamato relacionado com depressão não é uma coisa muito antiga, é algo novo, tá? Então, é um aminoácido mais abundante no seu sistema nervoso central, agindo como neurotransmissor excitatório. Além disso, atua no desenvolvimento neural, na plasticidade simpática, no aprendizado, na memória, e possui fundamental no mecanismo de algumas doenças neurodegenerativas. Porque o glutamato, na verdade, como ele é excitatório, nós temos que entender que, como toda substância do seu corpo, ele vai ter o pico, mas se ele estiver em déficit ou ele estiver em excesso, você vai ter deficiências, você vai ter alterações. Então, quando nós falamos que ele faz parte da sua neuroplasticidade, com desenvolvimento neural, na verdade, você está falando quando ele está em equilíbrio, ele está bem. Mas também quando você fala de doenças neurodegenerativas, é quando você está com excesso, quando ele está acima do que é necessário. Então, a primeira parte que temos que focar é que a depressão é uma doença, tá? E é uma doença que está envolvida com vários neurotransmissores. Nós colocamos aqui 4 deles, que são os mais importantes. Mas eu não tenho dúvida que os tempos vão passar e nós iremos ver que existem mais outros neurotransmissores envolvidos nessa doença com a prevalência muito alta na nossa sociedade. Mas os pacientes que nós estamos falando especificamente hoje, que são pacientes em tratamento oncológico, então, que são pacientes, na verdade, que não têm só a doença biológica, tem a emocional, a psicológica, você tem uma prevalência muito grande, tá? Então, é fundamental que você, oncologista, você, enfermeira que trabalha com oncologia, você que é o médico integrativo, fisioterapeuta, tá? Você tem que ter essa noção ampla. Por quê? Porque você vai ter que entender aonde você vai estimular, onde você está sentindo déficit ou excesso. Dopamina, serotonina, que são, na verdade, aqueles que se mais falam, né? O que é o mais conhecido. Então, a dopamina está envolvida no movimento, na coordenação, nos sentimentos de prazer e recompensa. Então, lembra disso. Dopamina é quando você conquista. Dopamina é quando você faz. É quem coordena seus movimentos. Então, tem a parte motora e a parte de sensação também, do reward system, quer dizer, do sistema de recompensa. Essa é a dopamina. A serotonina também está envolvida nas emoções, mas afeta a digestão e o metabolismo, como falamos anteriormente, pela sua maior local de produção, que é 90% a 95% no seu intestino.
E como ela, então, ela age no intestino, ela vai ter uma ação muito mais ampla do que a dopamina. Porque você tem a serotonina no seu cérebro também, e você tem a serotonina no intestino. Então, como a maior produção dela é no intestino, você vai ver que ela vai afetar muito, na verdade, o quê? Quando você tem um desequilíbrio emocional, você vai ter aquela prisão de ventre. Por quê? Porque ela está no intestino. Você começa, quando você está triste, você começa a quê? Você começa a ter perda de vontade de se alimentar, tá? Então, isso está relacionado com o sistema de neurotransmissores da serotonina, tá? As pessoas, às vezes, se referem à dopamina e à serotonina como os hormônios da felicidade, devido aos papéis que desempenham na regulação do humor e da emoção. Então, isso falamos anteriormente, não vamos deixar de repetir. Então, a associação do equilíbrio de ambos, com ações completamente diferentes, tá? É quem vai levar você a ter essa sensação de felicidade, de alegria, porque você vai ter dois dos grandes seus neurotransmissores em equilíbrio. Então, dopamina e serotonina. Dopamina, prazer. Serotonina, felicidade. Dopamina a curto prazo, aquela realização imediata, tá? Serotonina é uma coisa mais a longo prazo. Dopamina sente no seu corpo. A serotonina sente fora do seu corpo, hipotético, que é mais emoção, é sensação. Então, na verdade, a dopamina sozinho, a serotonina em grupos sociais. Quer dizer, na verdade, quando você quer ficar sozinho, você pode ter certeza que você está, como dizer para você, que você se sente, quer ficar isolado, o que você tem, na verdade, é um excesso, ou uma alteração, melhor dizendo, no sistema dopaminérgico. Já, quando você tem a questão social, você tem um problema da serotonina, tá? Pode ser alcançado com substâncias, não pode ser alcançada com substâncias. Extremos são viciantes, extremos não são viciantes. Então, o que a gente quer dizer? São algumas características específicas. Então, se você tem uma sensação de prazer com a dopamina, então, se você consegue o prazer com a dopamina, por exemplo, no esporte, com a atividade física, então, é o que você chama de vício. Por quê? Porque como você, toda vez que pratica aquele exercício, você sente prazer, você vai tornar aquilo um vício. É a mesma coisa da alimentação. As pessoas que comem bem ou mal, elas têm prazer, dizem o quê? Eu tenho prazer em comer. Porque nesse momento que ela fala isso, você fala exatamente do quê? Da sensação imediata, a curto prazo, do prazer. Então, é o sistema dopaminérgico. Então, a dopamina é aquela que age a curto prazo. A serotonina mais a longo prazo. Tá? Então, isso é fundamental que a gente tenha essa diferenciação para que nós possamos tratar o paciente de maneira equilibrada. A dopamina é um neurotransmissor excitatório. O que significa isso? Que você tem fios elétricos, tá? Você tem correntes elétricas passando pelo seu corpo e a dopamina ela vai ser excitatória. Superestimulação dos neurônios leva à tolerância. O que a gente quer dizer com isso? Quando você tem dopamina em equilíbrio, você tem prazer, você tem foco, você tem atenção. Quando você tem um déficit de dopamina, você pode correlacionar ela mais com o quê? Na verdade, com doença de Parkinson. Tanto é que o tratamento se chama, que você usa o L-Dopa. Quando você tem, na verdade, o TDAH, que é quando o seu filho, devido a vários fatores, como, por exemplo, uma alteração no ritmo do sono, ele começa a não ter o desenvolvimento satisfatório no colégio. Então, você começa a ter a perda do foco, a perda da atenção. Então, na verdade, você fica mais lento do raciocínio. Então, a dopamina, ela é excitatória. O equilíbrio é o mais importante. Se ela está em excesso, você tem dupla polaridade, esquizofrenia. Se você pode ter o autismo, isso vai depender muito de quê? Da faixa etária em que você diagnostique isso. Quando você tem, na verdade, um déficit, você está falando mais de quê? Déficit de atenção, tão conhecida hoje em dia. Ou déficit de atenção ou a doença de Parkinson. A serotonina, como nós falamos anteriormente, ela é inibitória, tá? Não tem superestimulação, certo? Não esqueçamos nunca de que nós estamos falando aqui de pacientes em tratamento oncológico. Pacientes esses que já vêm trazendo desequilíbrios, certo? E inflamação do seu corpo como um todo. Ele não tem um equilíbrio do corpo. Então, a depressão vai ser mais algo a acrescentar.
algo a você tratar ele. E é fundamental, porque se você não equilibrar exatamente o prazer, será que ele vai ter estímulo, ele vai ter força de alcançar até o final do tratamento? Será que ele vai continuar comendo, sabendo mesmo que ele vai fazer isso por necessidade e não por prazer? Porque ele está em desequilíbrio, isso é fundamental. Então, você, enquanto nutricionista que faz o tratamento oncológico, você sabe que o seu paciente oncológico chega no momento que ele para de comer. Aí você diz, porque tem lesão na mucosa do estômago. Sim, isso é questão orgânica. Mas nós estamos falando também da questão dele perder o prazer, de ter exatamente esse sintoma por uma alteração na serotonina, que é no intestino, ou na dopamina, porque ele perdeu a vontade, aquela vontade de viver, de querer vencer aquela patologia. Então, é fundamental que você que lidar, você médico, profissional da área de saúde, que lidar com pacientes em tratamento oncológico, mantenham esses sistemas de neurotransmissores em equilíbrio. É fundamental, tá? Sistema glutaminérgico. Então, esse é o sistema, é o último que foi, vamos dizer assim, na última década, é que se estudou mais esse sistema quando você fala de sinalização para depressão grave. Na verdade, o sistema glutâmico, ele é o mais novo integrante, tá? No tratamento, no equilíbrio do paciente que apresenta essa alteração, esse sintoma, essa doença, como vocês queiram. Então, o que é o glutamato? É um dos neurotransmissores mais potentes de todo o seu cérebro. É um dos neurotransmissores mais comuns encontrados no seu cérebro. Desempenha um papel excepcionalmente grande na aprendizagem, na cognição, no humor. Olhe como ele é amplo, tá? Olhe como você descreve de uma maneira muito ampla. Não tem como você fazer uma descrição simples. Um dos principais contribuidores para aumentar a sinaptogênese e a plasticidade neural. Fundamental. Por quê? Porque à medida em que você envelhece, à medida em que você está tratando um paciente oncológico, que tem um processo inflamatório crônico que desgasta seu paciente, você tem o quê? Uma redução das sinapses, uma alteração nas sinapses. Você tem o quê? Uma destruição nos seus neurônios. Então, quando você tem uma retomada, um reequilíbrio desse glutaminérgico, do sistema glutaminérgico, que é excitatório, você acaba fazendo o quê? Você faz uma plasticidade, você reestrutura, vamos ser simples, o seu nervo periférico que seja. Você coloca os seus nervos para estarem o quê? Mais equilibrados, normofuncionantes. Então, você está, vamos dizer, refazendo o seu nervo. Tá? Isso é fundamental. Então, isso se chama neuroplasticidade neuronal ou sinaptogênese. É a principal fonte de criação de seu antagonista GABA. Quer dizer, qual é o oposto do glutaminérgico? Quer dizer, aquele que excita. Então, o glutaminérgico excita. E qual é o que acalma? É o GABA. Então, mas só que vocês vão ver no metabolismo que um está relacionado com o outro. Imagine, são opostos, mas na verdade ele acaba por influenciar na formação do outro. Por isso que, apesar de que nós vamos falar de 5 neurotransmissores, mais à frente, aqui há tempos, iremos ver que mais outros neurotransmissores, mais peptídeos, que todos esses neurotransmissores, nós sabemos que são peptídeos, e peptídeos nós sabemos que são proteínas, e nós não podemos deixar de esquecer que o paciente oncológico é um paciente normalmente desnutrido. Então, se ele tem uma desnutrição, ele tem um déficit de proteína, ele vai ter um déficit de todos esses neurotransmissores. Então, é fundamental que a gente tenha conhecimento da base. O que é um neurotransmissor? É um peptídeo. O que é um peptídeo? É um aminoácido. Se você tem um déficit nutricional, você vai ter déficit de neurotransmissor. Então, você vai ter propenso a ter sintomas por vários neurotransmissores. Por isso que é confuso, que é complicado. Então, é fundamental que você entenda a noção geral de cada um, mas o objetivo é o equilíbrio de todos eles. Como ele estiver, se ele estiver em excesso, tá? Ele vai ser neurotóxico. Óbvio, o excesso de qualquer um deles é ruim. Se você tem um excesso de dopamina, falamos anteriormente, você vai ter o diagnóstico de autismo, de bipolaridade, na verdade, esquizofrenia. No caso do glutâmico, você vai ter uma ação neurotóxica. Então, você não pode nem estar muito baixo nem muito alto.
Um tom glutâmico está muito relacionado, por exemplo, às festinhas em que você usa as balinhas, tá? São esses os neurotransmissores que são mais estimulados nesse momento. A dopamina, o glutâmico, que dão prazer, que dão excitação. Foi apenas há 25 anos atrás que o papel do glutamato como neurotransmissor foi descoberto e não entendido como deveria. Então, você veja bem que nós estamos nos repetindo, para ficar bem claro, para ficar bem entendido que há pouco tempo foi incluído esse sistema em um sintoma, ou melhor dizendo, em uma doença que está dentro de um paciente que já tem uma doença oncológica. Então, é a doença dentro da doença. E que é causada, na verdade, por um déficit de neurotransmissores. Tá? E esse glutâmico entrou há 25 anos. Mas, na verdade, como nós sabemos, vão aparecer outros neurotransmissores, na medida em que nós criemos, né? Vamos criar formas de diagnósticos mais precisas. Então, hoje, por exemplo, nós temos a nível de exame de urina, que se chama OAT, que é o teste dos ácidos orgânicos, uma das formas boas, precisas, de você ter, através da sua urina, a quantidade de neurotransmissores que você possui de todos eles. Então, o teste dos ácidos orgânicos é um exame de urina importante que você faça. Não é tão barato assim, o acesso não é tão fácil, porque normalmente você tem que enviar esse material para os Estados Unidos. Existem 2 laboratórios nos Estados Unidos que com mais regularidade eu envio os pacientes, que é o Great Plains e o Genova, e que os resultados dos neurotransmissores específicos são fundamentais, porque ele me coloca, tá? E você vai ver claramente, e é prático você usar esse exame, porque você vai mostrar ao seu paciente o que ele tem, porque todo paciente, ele queira ou não queira, ele quer ver uma imagem, ele quer ver um número, para confirmar aquilo que a gente suspeitou clinicamente. E o teste dos ácidos orgânicos, que estuda, na verdade, o metabolismo da sua urina, ele vai pegar o que você tem na urina e colocar para você. Então, além dos neurotransmissores, você vai ter uma série de outros peptídeos, você vai ver alterações da mitocôndrias, do microbiota, mas agora eu vou focar aqui no que me interessa agora, é o teste dos ácidos orgânicos como melhor forma, mais precisa de eu diagnosticar como está o metabolismo dos seus neurotransmissores. Veremos também que você tem exames de imagem, tá? Exames de imagem feitos com a ressonância magnética, tá? Para você estudar o metabolismo, por exemplo, da dopamina, para você ver a ressonância magnética funcional, para você ver, na verdade, o fluxo sanguíneo, para localizar inflamações. Então, nós temos o teste dos ácidos orgânicos para você diagnosticar a nível metabólico e a nível de imagem, nós vamos cada vez mais usar ressonâncias magnéticas, que estude o metabolismo. Nós vamos estudar o metabolismo a nível cerebral, o fluxo sanguíneo no cerebral, para determinar exatamente o grau de inflamação. E aí você vai localizar onde está a inflamação, o local específico, e você vai entender por que ele desenvolveu aquele ou outro sintoma, a depender da região do cérebro que esteja inflamada, acometida por essa alteração. O que eu coloco aqui para vocês? Na verdade, são os receptores glutâmicos, né? Os receptores glutâmicos, só para vocês entenderem, e isso vai se colocar também para os outros neurotransmissores, é importante que você tenha os sistemas, os receptores glutâmicos são inotrópicos, ionotrópicos, que na verdade são íons, e os metalotrópicos. Mas entenda, isso não é só para os glutâmicos. Para qualquer neurotransmissor, você vai acabar tendo esse tipo de receptor, essa variação de receptor. Receptores que vão reagir a alterações de íons, tá? Como receptores que alteram, então, vão ser estimulados ou inibidos por causa do seu metabolismo. E os ionotrópicos, você vai subdividir, por exemplo, no caso do glutâmicos, no NMDA ou AMPA, tá? Como os metalotrópicos, você divide em grupo 1, grupo 2, grupo 3, e que você subdivide de novo. Então, esse slide fica apenas para ficar claro que o receptor vai receber o encaixe desse peptídeo, dessa proteína, que se chama neurotransmissor, e ela vai fazer a sinalização celular. É daí que vai vir a reação química dentro da célula. E você não pode desconectar um receptor ionotrópico do metalotrópico.
Então, é óbvio que se você tiver um equilíbrio do seu, por exemplo, do seu cálcio, magnésio, zinco, tá certo? Você, íons de hidrogênio, você está bem. Mas se você tiver, na verdade, uma alteração, alguma alteração metabólica, você vai ter alteração desses neurotransmissores. Qual paciente oncológico, em tratamento oncológico, que normalmente não vai ter alteração a nível de receptores? Porque são pacientes normalmente que têm a níveis de nutrição. Então, são pacientes normalmente que têm níveis de peptídeos, de aminoácidos. Então, você vai ter problema no neurotransmissor, no tipo de receptor, porque, por exemplo, o receptor, normalmente, um deles é a proteína C, G, que também, de novo, vira uma proteína. Os sinalizadores celulares, normalmente, são proteínas que vão estar envolvidas. Então, são pacientes que são, na verdade, potencialmente, vão referir sintomas relacionados à depressão, que você está vendo que é algo muito mais amplo, em uma grande prevalência, porque eles têm exatamente a base, as deficiências que são necessárias para desencadear essa doença. Aqui nada mais é que o quê? Um esquema, né? Um desenho para você entender, né? Que você vai entender o que é pré-sináptico e o que é pós-sináptico, tá? O que você estimula, tá? Para fazer a plasticidade, como BDNAF. Vocês estão vendo aqui, isso aqui ajuda muito a sua neuroplastia. Então, você vai ver aqui os receptores, você está vendo aqui os neurotransmissores, tá? Então, você está vendo apenas uma representação através do quê? De uma fotografia. E você tem que olhar para isso e estudar gradualmente. E você vai, aos poucos, entender o que está acontecendo com você, tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Glutamato sináptico, uma explosão transitória de alguns milissegundos de alto glutamato que aparece na fenda sináptica, quando as vesículas sinápticas cheias de glutamato nos neurônios se fundem com as membranas pré-sinápticas, que é isso aqui que você está vendo. Esse desenho aqui, ó, que vem, se encaixa e aí são liberados. Quando você fala extracelular, ambiente, quer dizer, já saiu do sináptico. Um fundo relativamente constante de glutamato, principalmente na glia, que preenche a maior parte do espaço extracelular em concentração mais baixa. Então, no espaço extracelular, você vai ter menos glutamato do que exatamente aqui, tá certo? Receptor, mais uma vez, nós colocamos uma representação apenas de um tipo de receptor, que é do sistema glutâmico, para que você veja aqui a glicina, que tem uma relação direta, que é um aminoácido de novo, então uma relação direta com o sistema de glutamato. Então veja que você tem a glicina envolvida nisso. Então você tem uma relação muito grande em glicina e glutamato. São ambos o quê? Neurotransmissores, ou melhor dizendo, ambos são também proteínas. E se você entende exatamente que existe essa relação, você vai entender o porquê que você sente sintomas na paciente oncológica. Então, os receptores de NMDA estão entre os mais estreitamente regulados no cérebro dos mamíferos e são os únicos que requerem coagonistas para ativação. Foram identificados pelo menos 6 sítios de ligação que regulam a probabilidade de abertura do canal iônico. Sítios para o 2, coligantes obrigatórios, glutamato e glicina. Lembra do que eu te falei anteriormente, dessa ligação direta. Poliamidas e cátions, como magnésio, zinco. Os ligantes de receptor NMDA são aminoácidos dicarboxílicos de cadeia curta, MDA, glutamato e aspartato. Então, isso nada mais menos do que o que nós acabamos de referir, descrever anteriormente. Então, nessa curva aqui, lembre, ó, é a atividade glutâmica, certo? Então, se você tiver um nível subótimo, você vai tratar dessa forma aqui, ó. Você vai usar o antagonista do seu receptor para aumentar o glutamato. Quando você está em nível subótimo aqui, que você, na verdade, caiu, você tem que estar o excesso, que aqui você está em excesso, você usa o quê? O antagonista. Então, isso aqui é o bloqueador, tá? É quando você tem um excesso de glutamato, que aqui é a sua curva de atividade glutâmica, tá? Não está aqui, ela está exatamente aqui, ó, na horizontal. Então, se você tiver uma atividade glutâmica reduzida, no nível, então, menos do que o ideal, você vai estimular
esse receptor através de neurotransmissores, através de aminoácidos, e aqui são medicações. E quando ele estiver passando, quando ele estiver fazendo a neurodegeneração, quando estiver em excesso, você estiver em excesso disso, você vai usar o quê? Na verdade, antagonistas para bloquear, tá certo? Isso veremos mais adiante no tratamento. Então, a patologia do glutamato em psiquiatria e neuropsiquiatria, distúrbios onde a patologia do astrócito e glutamato desempenha um papel. Então, na verdade, o que a gente vai colocar aqui são algumas doenças que vocês diagnosticam e não linkamos, né? Só o neurologista realmente que trabalha no dia a dia é que tem essa noção. Então, você vê distúrbios neurológicos, como autismo, Down, trauma cerebral, degenerativos, transtornos psiquiátricos. Então, você tem alterações nessas doenças que estão diretamente relacionadas com os astrócitos e com o glutamato. Aqui, nada mais é que a representação, tá vendo? Um cérebro saudável, tá? E um cérebro inflamado. É exatamente essa imagem que a gente passa para você, que a ressonância magnética, ela vai te mostrar. Quando você faz o SPECT para o estudo do metabolismo da dopamina, ou quando você faz a funcional para você ver a vasodilatação, tá? Então, quando você mostrar para o seu paciente, ó, isso aqui é uma região do seu cérebro, tá normal. Olha a outra região dele, ela está inflamada, ela está vermelha, ela está com excesso de fluxo sanguíneo. Então, fica mais claro para você entender o porquê do sintoma, porque a localização da doença foi ali, e fica mais claro para o paciente entender por que ele tem o sintoma, porque ele está vendo a lesão. E é ótimo isso. Por quê? Porque nós da medicina integrativa, como nós abrimos muito, nós acabamos entendendo que nós precisamos usar o teste dos ácidos orgânicos. Por quê? Porque ele não, para o nutricionista é fundamental. O nutricionista, ele deveria entender tudo, porque o teste de ácidos orgânicos, por exemplo, ele fala muito de quê? De microbiota intestinal, ele fala dos peptídeos, ele fala do metabolismo mitocondrial. Então, por isso que o nutricionista tem que falar muito isso. E quando você pensa em imagem, você médico que faz radiologia, então você que quer virar um médico integrativo e tem como especialidade de base a radiologia, a neurologia vai se ajudar muito pelo estudo metabólico quando você faz o seu paciente. A depressão é uma doença nova ou antiga? Na verdade, é antiga. Você tem relatos na literatura de muitos anos atrás, de séculos atrás, da presença da doença da depressão, tá? E também você tem não só no ser humano, você tem, na verdade, até em animais. Então, não é nada novo. Novo, na verdade, são as tecnologias, são as descobertas e as conexões. Conexões que estão sendo feitas pela medicina integrativa para você chegar a essa conclusão. A faixa etária é ampla, lógico, tá? E lembre, de novo, eu trago a base. Nós estamos falando em pacientes doentes oncológicos, em tratamentos oncológicos. Então, o paciente jovem que tem uma doença oncológica também tem um desequilíbrio metabólico. Tá? E o idoso, você vai ter mais ainda uma razão. Então, a faixa etária é muito ampla. Você tem uma perda financeira muito grande, porque apesar de todo mundo dizer que depressão é preguiça, é falta disso, não, é falta de disposição, falta de ânimo, porque não é um aspecto psicológico, não é nada de preguiça. Ele não tem foco, ele não tem vontade, ele não tem nada disso. Então, é algo biológico. Então, é uma das mais frequentes causas de ausência ao trabalho. Existem países que a principal causa é a depressão, como no Canadá, tá? E aí você tem um número de dias perdidos muito grande no trabalho. Então, deixa de ser um problema somente psicológico, para ser outro problema nosso, da sociedade, do capitalismo que nós vivemos. A história em livros que a antiga atinge até os animais, como falei anteriormente. E o estilo de vida dos dias atuais aumenta a prevalência para o paciente oncológico ou não oncológico. Mas especificamente para o paciente oncológico, se nós colocarmos uma origem de ambas as doenças, uma inflamação, e essa inflamação foi causada por um desequilíbrio nutricional ou outra alteração na sua epigenética, que estimulou uma predisposição no seu gene, que levou você a ter, então, um estilo de vida que estimulou a sua genética e levou você a ter a prevalência, aumento da prevalência. Nos dias atuais, o que acontece muito são, na verdade, a hiperestabilidade
dos neurotransmissores por um hiperestímulo. Então, você encontra jovens que não dormem o suficiente, porque, na verdade, eles são noturnos, né? Como na medicina chinesa, nós chamamos de Yin. E eles são pessoas que dormem pouco, mas acordam cedo para ir para o colégio e estudam até tarde. Então, você tem hoje um celular à mão, você tem um computador à mão. Então, o seu neurotransmissor não para de funcionar. Você não tem um cérebro que se acalma, que relaxa. Então, por isso que nós comentamos aqui que o estilo de vida atual aumenta a prevalência dessa doença. Então, a depressão é uma alteração biológica, tá? Que você pode mostrar a biologia, a anatomia, através de quê? Exames de PET scan, ressonância magnética funcional, estudos da dopamina. Você pode também, através do teste dos ácidos orgânicos na urina, que eu esqueci de colocar aqui no meu slide. Você pode dizer que é uma doença orgânica mais psicológica, pode ser uma doença do corpo e da alma. Você fala que é um fator emocional, tipo luto, culpa, remorso, porque nós vimos anteriormente a quantidade de neurotransmissores envolvidos. Tá? Então, remorso, culpa, luto, tudo é um conjunto. Então esqueça aquilo de isso é preguiçoso, isso não quer nada. Não, na verdade, ele pode ter sim um problema que você acha que é psicológico, familiar, mas aquilo está associado a uma doença orgânica, tá? Que você pode comprovar isso. E não é difícil. Apenas a necessidade de você estar estudando, cada vez renovando o seu conhecimento, à procura de exames novos. Porque mesmo as pessoas que trabalham com radiologia vão te determinar que a ressonância magnética funcional ela é utilizada, vamos lá, nos últimos 15 anos. E você não vê isso ainda no seu consultório, chegar no seu consultório, você não recebe tantos exames como esse. Você, no máximo, recebe o PET scan quando está chamado com o paciente oncológico, para localizar as metástases, ok? Mas você não vê esses estudos do processo inflamatório, ou o estudo, na verdade, da dopamina, através da imagem, ou a nível da urina, do seu metabolismo, dos seus neurotransmissores. Então, os fatores genéticos, estudos com famílias, gêmeos e adotados indicam a existência de um componente genético. Estima-se que esse componente represente 40% da suscetibilidade para desenvolver depressão. Epigenético, nutrição, atividade física, fatores emocionais. O estresse que nós colocamos aqui, colocamos logo a culpa no coitado do cortisol. Então, na verdade, o cortisol, ele entra aí, tá, com a desregulação, porque o cortisol ele é fundamental. Como o glutâmio que nós mostramos a curva anteriormente, se você tiver uma baixa de cortisol, você tem uma baixa de energia. Se você tiver um excesso de cortisol, você tem uma hiperexcitação. Então, o cortisol ele vai atrapalhar muito, por quê? Porque ele vai fazer o quê? Um desequilíbrio desses outros neurotransmissores. Então, é tudo interligado, está tudo em comunicação. O distúrbio hormonal, por exemplo, por que a prevalência de depressão ou de tristeza, ou desses sintomas, ou de mais sensibilidade, as mulheres são mais sensíveis, é mais comum em mulheres do que homens? Porque, na verdade, você tem o quê? A TPM, que é o déficit de progesterona, você tem o DDPMS, que é Dysphoria Disease Premenstrual, que nada mais é que a própria TPM só em um grau mais avançado, você tem a menopausa da mulher, o homem tem uma prevalência menor. Mas se você pegar homens que, na verdade, eles trabalham, por exemplo, de turno e que alteram o sono, que é muito frequente, você vai receber muito paciente com essa característica, você vai ver que ele vai também desenvolver o que? Essa epigenética vai estimular esse gene que predispõe você a desenvolver a depressão. É mais prevalente, portanto, em mulher. O uso de anticoncepcional é algo que realmente é difícil nós conseguirmos controlar, porque o que houve na sociedade foi uma confusão entre método contraceptivo, na verdade, com controle de TPM. Então, o anticoncepcional como controle de TPM, não existe isso. A eficácia é muito pequena, para não dizer nula, tá? Você pode dizer que o método contraceptivo existe, mas vai levar a paciente em uso anticoncepcional efeitos colaterais significativos, tá? E é fundamental que entenda isso. E até o próprio uso do anticoncepcional vai levar um desequilíbrio do cortisol, da testosterona, imagine, um desequilíbrio completo na progesterona.
E quando você tem uma alteração do anticoncepcional dos hormônios, é óbvio que a sua tireoide está influenciando. Então, não é a tireoide excitando, não. A tireoide, na verdade, ela vai funcionar a depender de vários fatores que você tenha. Selênio, zinco, ferro, por exemplo, para o T4 virar T3. Se você tiver um excesso de cortisol, você bloqueia essa transformação. Se você tiver um intestino inflamado, que alterou a produção da serotonina, você vai ter o quê? Uma tireoidite, uma alteração do seu sistema imunológico, você vai ter alteração na tireoidite Hashimoto. E nós não podemos esquecer que nós estamos falando de quê? Pacientes em tratamentos oncológicos. E qual é o tratamento que mais comumente se usa hoje no tratamento do paciente oncológico? A imunoterapia. Ó, caímos na questão da imunidade do intestino. Bioquímica cerebral. A evidência de deficiência de substâncias cerebrais, chamadas de neurotransmissores, são eles noradrenalina, serotonina, dopamina, que estão envolvidos na regulação da atividade motora, do apetite, do sono e do humor. Nada melhor do que a repetição. A repetição é a melhor forma que tem do aprendizado. Você tem alguns subtipos de depressão, né? A distinia, a depressão endógena, a depressão atípica. Você tem a depressão sazonal, a psicótica, a secundária, a bipolar. Então, você começa a tentar entender como cada neurotransmissor deseja vai ver. Tá? Então, quando você tem um quadro mais leve e crônico, as alterações estão presentes na maior parte do dia, todos os dias, por no mínimo 2 anos. Podem ocorrer oscilações, mas prevalecem queixas de cansaço e desânimo durante a maior parte do tempo. Geralmente se mostram com pessoas excessivamente preocupadas, que apresentam um sentimento persistente de preocupação. Isso acabou levando o nome de distimia. E a endógena caracteriza-se pela predominância de sintomas como a perda de interesse ou prazer, normalmente agradáveis, piora pela manhã, falta de reatividade do humor, lentidão psicomotora, queixa de esquecimento, perda de apetite. É a dopamina com a serotonina junto. Depressão atípica apresenta uma inversão dos sintomas, aumento de apetite, ganho de peso, dificuldade para conciliar o sono ou sonolência, sensação de peso, sensação exagerada de rejeição, responde de forma negativa a estímulos ambientais. Então, ele tem um déficit desses neurotransmissores, e que vão levar ao desequilíbrio, ao apetite em excesso. Então, não adianta nós queremos dar medicação para inibir apetite, por exemplo. Fica claro aí, tá certo? O que você precisa é equilibrar os neurotransmissores que vão fazer com que haja esse desequilíbrio. A sazonal, que normalmente está relacionada com o quê? O nome está dizendo. Com o quê? Com outono, inverno, tá certo? Na primavera. A questão muito relacionada com o sol. Lembra que o seu animal, quando ele acorda, ele vai para o sol direto. Então, não precisa avisar ele que tem que ir para o sol. Ele vai porque ele vai se sentir menos depressivo. Psicótico é aquele quadro grave, caracterizado pela presença de delírios, alucinações. Então, isso tem muito a ver com o quê? Com excesso de dopamina, ou excesso de glutâmico. Então, com certeza você está com uma hiperexcitação. A depressão secundária, caracterizada por síndromes depressivas, associadas ou causadas por doenças médico-sistêmicas ou por medicamentos. Quer dizer, ele já coloca, é apenas uma classificação. Isso é fundamental que a gente entenda. Mas, na verdade, o tratamento que você tem que fazer é baseado na bioquímica e baseado também nos exames complementares que citamos anteriormente. A depressão bipolar, a maioria dos pacientes bipolares inicia a doença com episódio depressivo, e quanto mais precoce o início, maior a chance de que o indivíduo seja bipolar. Por que você está sentado no seu consultório e pega um tratamento do psiquiatra e vê que tem antidepressivo, antipsicótico? Porque, na verdade, você tem uma integração em todos esses neurotransmissores. Então, essas divisões ou subtipos, elas são apenas para facilitar o entendimento. A estatística ou prevalência, de acordo com o Instituto Epidemiológico, a prevalência está em torno de 15% no Brasil. Tá? Quando você fala a nível de incapacitação, em primeiro lugar, época do aparecimento, ele coloca como terceira década da vida para começar em qualquer idade. Você, na verdade, vai ter em qualquer idade. Você tem uma probabilidade maior na terceira década, porque você vai estar mais predisposto a qualquer doença nesse período. A prevalência ao longo da vida até os 20% das mulheres e 12% para o homem. Foi aquilo que nós falamos. Aproximadamente 2 pessoas são do sexo feminino para o do masculino, muito relacionada por a questão hormonal, que altera também a questão do sistema vagal, porque está relacionado com o quê? Com a serotonina, com o intestino. Por isso que a mulher também tem o intestino mais preso.
Então, agora no Canadá, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que existe um programa lá, que é o Bounce Back, que é fantástico, que você faz esses estudos, você entra aí no site que está aí abaixo, e você vai ver que eles fazem tudo a nível de telefone. Você pode, através do telefone, fazer uma avaliação, uma consulta online, vamos dizer assim, e você vai ter um acompanhamento, uma orientação. É muito legal esse programa, é muito bom a gente acompanhar como o desenvolvimento, a tecnologia pode ser usada a seu favor, não só para causar problemas. Então, a tecnologia aí, a aceleração é feita para tratar, e não para causar alterações. Então, o tratamento, você vai sempre separar entre medicamentoso e não medicamentoso. Então, quando você fala do medicamentoso, você tem aqueles antidepressivos da década de 50, 60, que são os antidepressivos triciclos, o IMAL. Na década de 80, 90, 2000, você já tem a utilização de outras medicações, tá? Os recaptadores da serotonina, os inibidores da destruição da serotonina e noradrenalina, os multimodais, que agem de maneira mais ampla, como o nome está dizendo, ação em neurotransmissores, como serotonina, noradrenalina e dopamina, que são os multimodais, e medicações mais recentes, que nós iremos ver abaixo, que é ação no glutamato. Então, tratamento medicamentoso, você tem os antidepressivos de cada sua década. Na década de 70, por exemplo, você tem exatamente os SRIs, que na verdade são inibidores, receptores do sistema de serotonina. Funciona através da inibição da recaptação da proteína que transporta a serotonina. Tá? Que sempre você vai ter um neurotransmissor e quem faz esse transporte? É uma proteína. Lembra que a testosterona, por exemplo, é por SHBG. A serotonina, que é um outro peptídeo, também vai ter um transporte através da proteína. A gordura tem suas lipoproteínas para fazer o transporte. Então, o transporte pelo corpo é feito pelas proteínas. Até porque a questão de conexão com o receptor que vai ter a nível celular. O aumento de serotonina é proposto como medicamento de efeito, com o mecanismo do efeito desses antidepressivos que tratam os sintomas de depressão. Mecanismos do antidepressivos inibidores nós falamos anteriormente. E aqui nada mais é do que a representação gráfica, tá? Quer dizer, você tem aqui os seus neurotransmissores, ele sendo, tá? Ele está sendo o que aqui? Ele está conectando ao peptídeo, ele vai fazer sua reação química, tá certo? E quando você bloqueia aqui, ó, você bloqueou aqui, na verdade, o que? Exatamente a saída do seu recaptação dessa serotonina, a volta dessa serotonina. Então, isso aqui faz com que haja o quê? Uma maior quantidade desse neurotransmissor a nível do seu espaço sináptico. Isso é fundamental, tá vendo? Então, isso é feito por esse tipo de tratamento medicamentoso. Aqui, nós vamos começar a falar da ketamina, tá? Que já é uma droga utilizada no sistema glutaminérgico. Então, o mecanismo proposto de ação antidepressiva da cetamina, segundo a qual a ketamina, por meio de um bloqueio da inibição GABAminérgica tônica. Então, lembra que a gente falou que o GABA te acalma, é inibitório, que a glutâmico é excitatório. Então, como é que você, na verdade, equilibra? Qual é o mecanismo? É inibindo o GABA que você vai ter, na verdade, o estímulo da ketamina, tá certo? Causa um aumento na liberação e ciclagem do glutamato. O aumento resultante a transmissão glutaminérgica através de AMP, né, que você chama, cuja expressão de superfície pode ser independente, regulada positivamente pela supressão ou mediada pelos outros receptores. Então, vamos ver aqui, ó, o desenho, tá vendo? Você tem aqui a liberação dele, tá certo? E você vai ter, através da inibição do GABA, aqui é a droga, a ketamina, você vai ter um bloqueio do GABA, você tá vendo aqui, e com isso você vai ter o estímulo do quê? Da liberação dos glutâmicos. Então, você vai fazer uma excitação, uma hiperexcitação, que, em última análise, contribui para os efeitos antidepressivos, tá? Rápidos e sustentados. Isso é fundamental. Então, a droga glutaminérgica que você utiliza hoje, ela tem ação muito rápida, muito mais rápida que as drogas da década de 80, década de 70, até de 2000. Então,
Na verdade, a ketamina, quer dizer, você utiliza hoje para pacientes graves e que você quer uma ação mais rápida. Então, aí como funciona, na verdade, o neurotransmissor, tá? Um bloqueio, um antagonista, tá? Do neurotransmissor, para que quando você bloqueia o neurotransmissor, você libera o glutamato a nível piramidal, tá? Então, o mecanismo de ação está aí bem descrito para vocês. E essa liberação dessa substância BDNF é um fator que falamos anteriormente, que muito importante, neurotrófico, muito relacionado com o quê? Com a neuroplastia. A S-cetamina intranasal é uma outra droga utilizada como a ketamina para o sistema glutaminérgico. Então, a atividade dela é rápida. Então, vamos lá. Cetamina, ketamina, mistura racêmica de enantiômetros. Já S-tacamina são enantiômetros isolados de ketamina. Afinidade 4 vezes maior para o receptor. Potências 2 vezes maior. Depuração mais rápida. Menos letargia, maior comprometimento cognitivo e agitação. Então, quando você usa essa droga, a melhora do seu paciente é muito rápida. Por isso que está a nova moda, o mais que tem mais de recente a nível de depressão, de tratamento de depressão, são essas drogas. Por quê? Porque elas agem muito rápido e trazem o paciente ao equilíbrio, tá? Mais rápido, a melhora do quadro clínico de uma maneira mais rápida. Então, aqui nada mais é que são trabalhos que você vê usando essa droga que estimula, tá certo? O seu sistema glutaminérgico. Então, vamos ver aqui, ó, 28 participantes tratados com placebo com sintomas moderados a graves foram randomizados novamente para um dos 4 braços do tratamento. Aqueles com sintomas leves continuaram recebendo placebo. Os participantes continuaram seu tratamento antidepressivo existente durante o estudo. Durante essa fase aberta, a frequência de dosagem foi reduzida de 2 vezes por semana para semanalmente a cada 2 semanas. E o que você vai ver aqui é exatamente a diferença entre o placebo e o uso das medicações. Que como você melhora, como você tem um resultado rápido com o uso da droga no sistema glutaminérgico. Mais um trabalho em que mostra exatamente a rapidez e a eficácia dessa droga, nova droga, o novo sucesso, né, dos tratamentos que os psiquiatras usam hoje em dia. Outro estudo aqui, randomizado, duplo cego, que uma única dose intravenosa de raspatinel ou placebo foi administrada em participantes com TDM, que não se beneficiaram de um estudo pelo menos de um antidepressivo amina biogênico durante o episódio atual. Então, isso aqui nada mais é que nós analisamos o uso da medicação, vocês vão ver através do gráfico que a melhora é muito grande. Tá certo? O mecanismo de ação no sistema glutaminérgico. A ação normalmente é inibindo o sistema gabapentínico. Eu procuro não detalhar muito para não tornar essa aula chata, maçante, mas eu coloco para vocês para que a gente procure pesquisar, estudar mais, para que nós conseguimos entender com mais facilidade e não se assustar quando a gente visualiza gráficos com tantas curvas, com tantos números. Qual é a dica que eu quero passar para nós, médicos integrativos, tá? Nossos enfermeiros, nós fisioterapeutas, nós da área de saúde integrativa, que nós temos como tratamento complementar e muito eficaz? 3, eu podia botar 4 aqui: exercício, meditação e o óleo do canabidiol e a nutrição e o sono. Bota 5, entendeu? Então, qual é a dica? Se você tiver uma atividade física, você vai ter um poderoso modulador do sistema glutâmico e gabapentínico. Eu costumo dizer aos pacientes que digo, você vai fazer exercício reclamando e você volta rindo. Então, existe o quê? Uma neuromodulação, tá? Que quem faz isso? O exercício físico. A meditação, tá? Que você vê, ó, a meditação do grupo controle e quem medita, você vai ver exatamente a incidência, como diminui, como melhora. Tá? Então, as imagens na ressonância magnética vai mostrar exatamente isso. A redução da inflamação, redução da quantidade de oxigênio, de sangue, né? Da vasodilatação naquela região mais específica. Então, a meditação tem um forte impacto
nos níveis de glutamato cerebral. E você pode comprovar isso, tanto clinicamente como a nível de imagem ou a nível de medição da bioquímica. O canabidiol, que também é de uso muito recente, tá? E ainda existe aqui no Brasil discussões, dúvidas, às vezes você trata, às vezes você não trata. Então, sempre lembrando que o sistema é endocannabinoide, não é canabidiol puro simplesmente. Que o nosso corpo tem um sistema que é amplo para uso do canabidiol, certo? Então, você vê as coisas como um todo. E o CBD, você pode usar ele de uma maneira mais tranquila, mais folgada, porque ele consegue dar o resultado sem efeito colateral. Um dos canabidióis que nós usamos, que é o THC, ou que nós produzimos, mas quando nós usamos, na verdade, como fitoterapia, é que nós temos que ter cuidado, porque a dose, na verdade, é mais estreita para você alcançar o seu benefício sem levar ao efeito colateral. Então, mas o uso do sistema endocannabinoide é fundamental. Então, as dicas que eu passo para a gente da área de medicina integrativa exatamente são quais? Exercício, o sono, o canabidiol, a meditação, a alimentação, elas estão diretamente relacionadas com isso, certo? Então, por isso que nós precisamos de uma equipe integrada, por isso que a gente precisa do fisiologista, do fisioterapeuta, do médico, do fisioterapeuta, do biomédico, de todo mundo, do nutricionista, porque nós temos o quê? Medidas que nós fazemos no seu estilo de vida, na sua epigenética, que vão ter um resultado significativo e muito importante, tanto quanto as medicações. Então, é fundamental hoje que nós procuremos entender que depressão é uma doença muito frequente no paciente oncológico, e é fundamental para você que faz o tratamento do doente oncológico, que tire e equilibre o paciente, porque é fundamental que ele coma bem, que ele durma bem, entenda? O paciente oncológico, você vê normalmente que ele cansa. A gente diz assim, ele cansou, ele desistiu. Você poderia ter feito algo mais, é a sensação que fica. E nós podemos fazer esse algo mais. Se nós tratarmos esse paciente não só a nível de imunoterapia, não só a nível de antidepressivo, mas a nível mais integrado, a nível mais amplo. Isso é fundamental. Isso é que tem que ficar fixado hoje na nossa mente. Tá? Então, com esses slides, a gente termina esse bate-papo hoje, tá? E agora, nessa quinta-feira, nós temos outro encontro, tá bom? Um abraço a todos, tudo de bom para vocês.